A paz do Senhor, irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Ali nós vamos ver que Davi, ele vai até a casa de Abinadab para poder pegar a Arca da Aliança e levar ela de volta para Jerusalém. Só que quando Davi chega na casa de Abinadab, ele não leva a Arca da Aliança de uma maneira correta, da maneira como Moisés havia instruído aos levitas como se deve carregar a arca. Davi, ele vai mandar que coloque a Arca da Aliança em cima de uma carruagem de bois. E quando eles colocam essa arca em cima da carruagem, que o povo está indo, levando a arca, a palavra de Deus vai dizer que os bois começam a tropeçar no meio da estrada. E Uzá, filho de Abinadab, na intenção de ajudar para que a arca não viesse a cair, ele leva a mão sobre a arca. A palavra de Deus vai dizer que a ira do Senhor se acende e o Senhor abre uma ruptura em Uzá. O Senhor imediatamente mata Uzá ali mesmo quando ele encosta sobre a arca. Davi, ele se entristece muito, sem saber o que fazer. Davi, ele vai depositar a Arca de Deus na casa de Obed-Edom. E quando a Arca de Deus é depositada na casa de Obed-Edom, quando nós vemos os relatos bíblicos ali, nós vamos ver que a casa de Obed-Edom vai prosperar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira surpreendente. A bênção do Senhor vai repousar sobre toda a família de Obed-Edom em apenas 3 meses. O que eu quero dizer com isso para você, quando a gente entende o princípio de como carregar a presença de Deus, nós seremos bem-sucedidos em nossas vidas. Quando você vai ver Abinadab, a arca ficou 20 anos na casa dele e você não vê nenhum relato bíblico de alguma coisa que aconteceu, mas em apenas 3 meses na casa de Obed-Edom foi o suficiente para que Deus prosperasse toda a casa de Obed-Edom. O que eu quero dizer para você, que o segredo não está em você só falar de Deus, ou você até mesmo conhecer quem é Deus. O segredo está em você viver para Deus. Muitos falam de Deus, muitos conhecem Deus, mas muitos não vivem para Deus. Quando a gente descobre esse princípio da gente não só conhecer, mas viver para Deus, todos nós desfrutaremos de todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Por isso que você vê pessoas que há pouco tempo estão no Evangelho e vieram para Cristo, há pouco tempo estão na igreja e estão fazendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque elas entenderam como que carrega a presença. E às vezes você vê crente velho dentro da igreja, pessoas que já estão há muito tempo, que já servem a Deus há muito tempo, que conhecem a palavra, mas que você não vê nenhuma mudança na vida dessas pessoas. Você não vê essas pessoas fazerem nada. Você não vê elas prosperar, você não vê elas serem usadas por Deus nos dons do Espírito, você não vê elas desenvolver no ministério, na chamada, na palavra, você não vê nenhum movimento na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas só conhecem Deus, mas não vivem para Deus. Mas a partir do momento que a gente vive para Deus, a gente desfruta de tudo que Deus tem para nós. Por isso você vai ver que Obed-Edom, em pouco tempo a casa dele prosperou, em pouco tempo a família dele prosperou, abençoou. E detalhe, tanto Abinadab como Obed-Edom eram levitas da casa de Deus, eles faziam parte da tribo de Levi, eles eram os únicos que podiam carregar a Arca da Aliança, segundo ali as leis que Moisés havia estabelecido. Então você pode ver que há uma diferença entre um e outro. Assim também quando você vê também essa diferença dentro da igreja entre um e outro, porque uns entenderam como que carrega a presença e outros não entenderam. Mas hoje eu quero profetizar na sua vida. Hoje Deus está abrindo uma chave para você. Hoje Deus está abrindo o seu entendimento. Talvez até aqui você tenha só conhecido Deus. Talvez até aqui você sabe quem Ele é. Mas talvez até aqui você ainda não começou a viver para Deus. Então eu quero dizer para você que se você ainda não está vivendo para Deus, comece a viver e você vai desfrutar do sobrenatural de Deus para você. Porque todos aqueles que vivem para Deus, Deus irá abençoá-los de uma maneira surpreendente, como fez na casa de Obed-Edom. Quando você começar a fazer isso, você vai ver o que vai começar a acontecer na sua vida a partir de hoje. Então fique com essa palavra no seu coração e entenda que o princípio de você ser abençoado é você viver para Deus.